pessoal, aqui é o John Chapman e a gente vai falar uma coisa muito importante hoje chamada curva de esquecimento, aprendendo a lembrar e não esquecer mais. É o sonho de consumo de qualquer pessoa, estudar alguma coisa, aprender alguma coisa e não esquecer nunca mais, né? Mas também às vezes tem coisas que a gente quer esquecer e não consegue. Por que que é tão difícil as duas coisas acontecerem? Tudo tem a ver com a importância que o cérebro dá para aquela informação. Se de repente for uma coisa relevante, o cérebro vai lançar aquilo para a memória de longo prazo e você não esquece mais. Mas se por um acaso não for de grande importância, o cérebro simplesmente vai levar para um nível passível até chegar a um ponto em que você praticamente esquece aquela informação. Por isso que o seu professor, nesse curso, ele sempre está falando para você, e você leu também nas instruções iniciais, que é muito importante você ler o teu material 15 minutos por dia, pelo menos. Então, vamos supor que naquele dia, o teu professor ele elaborou umas 3 páginas. Lê todos os dias aquelas 3 páginas, depois ele vai elaborar mais 3, aí você vai ler aquelas 6. Depois ele vai elaborar mais 3, aí você vai ler as 12, e assim por diante, tá? A mesma coisa você vai ouvir o áudio do teu livro, você vai saturar o teu cérebro com o som correto de inglês para que você aprenda de uma forma passiva a pronunciar e a falar as palavras da maneira correta. Você vai fazer do idioma parte do teu cotidiano, tá? Você vai acordar de manhã, começa a falar sozinho. Não importa que as pessoas achem que você é louco. Começa a falar sozinho, pensar em inglês, falar inglês. Você acorda de manhã e fala good morning, fala para você mesmo. Aí você pensa, puxa, agora eu tenho que tomar banho, eu tenho que tomar café. Então você já começa a pensar em inglês. I have to take a shower, I'm gonna have my breakfast. E se de repente você não sabe falar tudo em inglês ainda, se você for mais básico, você fala I'm going to tomar um banho. Não tem problema, mistura o inglês com o português, isso não é embromation, gente. Isso aí é muito importante porque o cérebro, ele usa o mesmo caminho neural da língua nativa, ele utiliza para você aprender a segunda língua. Então você vai estar ensinando o seu cérebro o caminho que ele tem que seguir. Isso é muito importante. E lembra, não é estudar, mas é ensinar o teu cérebro que o inglês agora faz parte da sua vida. Você só estuda de um modo tradicional se você precisa do inglês para passar num teste, numa prova. Mas quando a gente fala a respeito de falar um idioma, de você se comunicar, não é questão de estudar, de fazer lição de casa, mas é de você treinar o seu cérebro de que agora aquilo faz parte da sua vida. Aí de repente você fala, puxa, John, mas eu não tenho tempo, eu tô cheio de trabalho, eu tô com preguiça. Esse último normalmente as pessoas não falam que tô com preguiça, né? Desculpa, é sempre que ela não tem tempo, eu tô cheio de trabalho. E muitas vezes é verdade. Você trabalha o dia inteiro, você vai pro curso à noite, você não tem tempo de ficar fazendo um monte de coisa. Mas pelo menos de 10 a 15 minutos por dia, você se dedicando para aquele material específico que já é bastante rico, e você utilizando o idioma o dia inteiro, você está ali no trânsito, você vai pensando em inglês, as coisas que você tem que fazer, vai conversando com você em inglês, vai contando a história do livro em inglês, vai falando para você mesmo como foi seu curso de inglês, como foi sua noite, vai conversando com você como se você fosse outra pessoa. Você pode conversar até com a sua nova personalidade que você inventou durante o curso. É super interessante isso. Aí o que acontece? Se de repente você começa a dar esse monte de desculpa e você não lê o teu material, você não faz do inglês o seu dia a dia, você vai começando a colocar essa informação para um nível passivo. Exatamente o que está escrito aqui. Ó. Nós não perdemos uma habilidade ou conhecimento, mas por falta de prática, nós perdemos o caminho para entrar em contato com eles. O cérebro ele é muito econômico, porque ele gasta muita energia. E toda aquela informação que está guardada nas sinapses, e agora existem estudos de neurociência dizendo que a memória, inclusive, está dentro das próprias células cerebrais, você vai perdendo o caminho, porque o cérebro fala: essa informação não é importante, ela não é relevante, você não usa para nada, você só usa na hora que você está no curso de inglês, você não usa para mais nada. Então ele não vê relevância em gastar tanta energia para mantê-la. Então você simplesmente, a informação continua ali, mas você perde o caminho para acessá-las cada vez mais. Agora, o que é essa tal de curva de esquecimento? Daqui você está vendo agora nesse gráfico, existem três tipos de curvas, uma do Lozanov, outra de Boreas e outra de Ebbinghaus. Os três foram grandes estudiosos, né, sobre a memória, e o Lozanov é o criador da sugestopídia que a gente representa no Brasil. Vamos começar pelo Boreas. Boreas fez um experimento lá pelos anos 30, se não me falha a memória, de memorização de poemas. Então, ele deu poemas para as pessoas memorizarem e elas conseguiram memorizar. Então, imagina aqui que no dia zero, ali, né?
No primeiro dia, naquele momento, eles memorizaram 100% de tudo, todos os poemas que eles tinham que memorizar. O que aconteceu depois? Eles não estudaram, não memorizaram mais nada. Aconteceu uma coisa incrível. Depois de 7 dias, eles só conseguiam memorizar, eles só conseguiam lembrar de 60% dos poemas que eles tinham memorizado. 40% eles tinham esquecido. Passou-se mais alguns dias e lá no 30º dia, eles só conseguiam lembrar em torno de 48% dos poemas que eles tinham memorizado. Bom, aí Ebbinghaus fez um experimento parecido. Só que em vez de usar poemas, ele usou palavras soltas. E sem conexão nenhuma umas com as outras. Né? Então, por exemplo, girafa, abacate, casa, foguete, fogão, coisas que não tinham nexo. Deu uma relação de palavras, as pessoas memorizaram, acontecia a mesma coisa. Imagina elas com 100%, memorizando tudo, sabiam de cor no primeiro dia. Só que essas palavras soltas, sem nexo, tiveram um resultado pior. 2 horas depois da memorização dessas palavras, as pessoas só conseguiam lembrar em torno de 40%, 40 a 44% daquilo que elas tinham memorizado. Elas tinham perdido mais de 50% em 2 horas. E não parou por aí, não. Depois de 2 dias, elas só lembravam de 28% das palavras. E a coisa foi tão ruim que depois de 30 dias, caiu para aproximadamente 22%. Por isso que não vale a pena você memorizar palavras isoladas, tá? Ficar memorizando, decorando palavras para aumentar vocabulário. Porque para idioma, o mais importante não é a memorização, mas é a memória criativa. Depois a gente vai falar sobre isso. Já no caso do Lozanov, a gente vê que tem um resultado completamente diferente. Imagina ele fazendo o mesmo tipo de experimento, né? Então, no primeiro dia, você tem 100% de capacidade de memorização. Passado ali em torno de 3 dias, a curva de esquecimento ela caiu para um pouco abaixo de 90%. Então as pessoas lembravam um pouco menos de 90% de tudo que tinham memorizado. E o estranho é que sem fazer nada com esse material, o cérebro fazia uma recomposição daquilo e eles conseguiam subir essa curva para cima de 90%. Isso acontece com alguns alunos que faltam muito e de repente quando eles voltam a gente nota que eles estão melhores do que antes. Mas isso não é razão para você faltar, hein? Justamente porque eu vou explicar isso agora. Essa melhora que dá, no caso da Sugestopedia, é porque você recebeu uma quantidade de informação tão grande que, de repente, se você para de vir no curso, o cérebro fala: e agora? O que eu vou fazer com isso? Ele pega aquele monte de informação e reorganiza no cérebro porque de alguma forma ele acha que aquilo é relevante, é muita coisa. Por isso que tem essa subida. Mas se de repente você continuar a não fazer nada, vai acontecer igual aos outros. Eles simplesmente as sinapses vão se dissolvendo e você vai perdendo tudo aquilo que você aprendeu. O rendimento final é bem melhor, mas mesmo assim vai acontecer uma queda e lá pelo 30º dia, olha aí, você ainda lembra em torno de 88% de tudo aquilo que você viu. Agora, o que idiomas quer é que você aprenda a andar sozinho. A gente não quer que você fique dependente da escola e você não deve depender de escola nenhuma. É um absurdo você ficar 4, 5 anos estudando inglês. Aprender inglês é o resto da vida, tá? Você vai levar a vida toda aprendendo inglês, porque inglês é uma língua viva, então sempre você está aprendendo coisa nova. Mas não tem necessidade de você ficar dentro de uma escola para sempre, a não ser que você não tem condições de se expor lá fora. Você não é aquele tipo de pessoa de que fica se expondo, fica falando sozinho, do jeito que eu estou brincando com vocês, né? Então você não fala inglês no seu trabalho. Então, para você não perder essa exposição e de repente você não perder tudo aquilo que você aprendeu, e como o curso na idiomas é muito gostoso, os alunos continuam vindo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e continuam tendo aulas para continuar a exposição. Mas você é ensinado a aprender a andar sozinho. Por isso, nós temos o método da Sugestopedia, que é o único reconhecido pela Unesco. E uma das coisas que a Sugestopedia faz já para poder ajudar dentro da sala de aula a você conseguir essa memorização de forma criativa é, em primeiro lugar, a repetição constante do material. Aqui você vê uns exemplos ó, da página 1, página 6, página 18 do livro do The Treasure Season 1. Só alguns exemplos, você vai vendo como as mesmas palavras vão sendo repetidas de diferentes formas ao redor do livro. Mesmo que essas palavras vocês ainda não estejam nem dominando
né, ainda não aprenderam a usar ativamente, o cérebro está constantemente sendo exposto a essas palavras. Exatamente o que aconteceu quando a gente era criança. A segunda coisa que acontece dentro da sala de aula é a exposição à música clássica na Golden Proportion, que são técnicas de memorização. Inclusive, você pode ir lá no nosso grupo Boost Your English, baixar de graça o meu e-book, que ele mostra como funciona a música clássica e como você pode usar a música clássica para outras coisas também para ajudar você. E, por último, a gente tem a infantilização, que nada mais é criar um ambiente propício para ativar o sistema límbico do seu cérebro, e quanto mais emoção, mais fortes são as conexões sinápticas entre os neurônios e mais fácil vai ficar para você poder memorizar. Isso é muito. Existem alguns cursos de inglês que até fazem jogos e brincadeiras, mas na Sugestopedia é diferente, porque nesses cursos há o momento da brincadeira. E na Sugestopedia ele é toda uma brincadeira, porque o cérebro tem que entender que você está recebendo o idioma de uma forma suave do jeito que você era criança. Tudo isso você recebe esse pacote todo durante o curso, em sala de aula, para ocorrer um crescimento exponencial das sinapses e acelerar o teu aprendizado em até 300%. Mas você agora precisa fazer a sua parte. O inglês tem que fazer parte do seu dia a dia, porque senão não adianta você criar uma quantidade muito grande de sinapses em sala de aula e você começar a aprender, e quando você chega em casa, você não faz absolutamente nada durante o seu dia. O cérebro não vai conseguir entender a relevância e a importância do inglês, e tudo aquilo que foi criado é dissolvido, porque as sinapses elas podem ser desfeitas, elas são desfeitas, isso é chamado de neuroplasticidade. Aqui é que entra a curva de esquecimento. Essa aqui é um modelo de curva de esquecimento. Então, por exemplo, vamos supor que você está aqui no dia zero, tá? E de repente você vem para a aula, e de repente você participa de alguma coisa que você aprende, você é exposto, você entende, e você chega a um 100% de conhecimento. Você conseguiu memorizar, você entendeu aquilo. Se você não fizer nada com aquele material, tá? Que você aprendeu, ou mesmo que você vá fazer no segundo dia, entre o primeiro e o segundo dia há uma queda natural, como você pode ver. Se você não fez nada, absolutamente nada, com o material que você aprendeu no primeiro dia, no segundo dia você já perdeu entre 50% e 80% daquilo que você memorizou ou você aprendeu. Porque o cérebro tem esse processo de queda, tá? Daquela informação que foi colocada, porque entre o primeiro dia e o segundo não teve tanta relevância, você não está mostrando relevância para ele. Se você continua não fazendo nada com aquele material, lá pelo sétimo dia você continua caindo, cada vez mais. E quando chegar lá no 30º dia, você só vai lembrar de 2 a 3% daquilo que você aprendeu. Quer dizer, isso bate muito com o que acontece com os alunos que às vezes tem uma prova, né, e falam, meu Deus, eu não lembro o que eu tenho que fazer. Eles têm que estudar para reaprender, não é nem lembrar, é reaprender tudo de novo. Então, imagina que você, o que seria você passar 10 a 15 minutos por dia relendo o teu material, ouvindo o áudio, falando inglês sozinho com você mesmo se você não tem ninguém. O ganho que você vai ser muito maior do que chegar no 30º dia e você praticamente perder tudo aquilo que você está investindo em você mesmo. Só que a boa notícia é que você pode mudar essa forma, tá? Essa curva e a forma dessa curva pode ser completamente mudada. Olha aqui, ó, a curva de novo. Imagina você aqui no primeiro dia, né? Tá 0, 0. De repente, lá. Perdão, aqui no início você tá 0, de repente lá no primeiro dia você chega a 100%. Aí ocorre aquela queda natural, né? Que você vê, por onde começa a mudar essa curva que você vê em laranja. Só que quando começa a cair, lá no segundo dia você começa a ler o teu material por 10 minutos, né? Aqueles 10, 15 minutinhos que a gente falou. Olha o que acontece com a curva, ela sobe. Ela volta quase 100% de novo. Aí quando vai passar do segundo para o terceiro dia, começa a ocorrer aquela queda novamente. Aí você dá mais uma lida. Tá vendo? Ela caiu e você dá mais uma lidinha. E vai subindo, vai descendo, é normal. Quando chegar lá pelo sétimo dia, você vai perceber que você não vai precisar mais do que 5 minutos para dar uma olhada no material. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver passando por aquilo, você vai falar, eu já sei isso aqui, eu já sei, eu já sei. Isso aqui está muito fácil, não precisa ficar lendo toda hora. É uma coisa natural, é o teu cérebro dizendo para você. Só que você já sabe. Você está revendo o material de tantas vezes, você tem essa exposição natural que você viu do material na sala de aula, né? Que tá revendo, revendo, revendo toda hora, de uma forma passiva.
Aqui em casa você vai estar vendo de forma ativa e o teu cérebro vai dizendo para você, pode ir passando batido porque você já sabe. E o que que acontece? Isso vai acontecendo continuamente, lá pelo 30º dia, você não vai precisar mais do que 2 a 4 minutos para rever o material. E por mais que esteja aumentando a quantidade de páginas, você vai precisando cada vez de menos tempo para poder rever aquele material. Por isso, eu novamente vou dizer para você, é importante você fazer a sua parte em casa. Leia o teu material por uns 15 minutos por dia. Ouça o áudio do vídeo. Fale sozinho o tempo todo. Faça do inglês parte do teu dia a dia. E você vai ver que você vai ser um sucesso.